Livro de Jó, capítulo de número 4. Vou ler o verso de número 4 e 5. Jó, Bíblia Sagrada, capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim o verso de número 4. As tuas palavras levantavam os que estavam caídos, e o joelho desfalecentes fortificastes. Mas agora que a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Estas são as palavras de um dos amigos de Jó, chamado Elifaz. Todo mundo sabe que nesse período, o que Jó passou não tem comparação, porque foi um sofrimento, foi luto, foi uma dificuldade e foi grandes percas. Jó era o homem mais rico do Oriente, do Ocidente. Ele passou a perder tudo quando Satanás falou para Deus que Jó só o servia por interesse, dizendo que se Deus permitisse dele tocar em Jó, Jó reteria a sua servidão, a sua sinceridade com Deus. Não seria daquele jeito. Deus permite, acontece as coisas horríveis na vida de Jó. Só que no capítulo de número 2, depois que isso acontece, Jó também que perdeu, assim, não só as suas coisas, mas também a sua saúde, ele permaneceu calado. Tanto que ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó souberam da catástrofe que aconteceu na vida dele, se encontraram em algum lugar e vieram até Jó. Quando eles chegaram e viram a situação de Jó, eles se colocaram de joelhos, se prostraram, rasgaram suas roupas, colocaram pano de saco em forma de luto e ficaram com Jó. A Bíblia diz 7 dias e 7 noites de luto, sem ninguém falar nada. Porque amigo que é amigo, quando você está na dificuldade, ele fica lá. Por mais que não fale uma palavra, ele fica. Eles ficaram esse período de 7 dias e 7 noites. Depois que passa esse período, Jó vai abrir a sua boca. Mas não foi da forma com que eles esperavam. Porque o que Jó estava passando não tem comparação do que ele vivia antes do que ele passou a viver depois daquela catástrofe. Porém, ficou algo entalado na garganta de Jó, ele precisava colocar para fora. E ele escolheu esse momento. Só que no capítulo de número 3, verso 1, diz: depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Jó ficou calado até um certo ponto. Chegou um momento em que ele não aguentava mais. E ele abriu a boca, a primeira coisa que ele fez foi amaldiçoar o seu dia. Neste momento, os amigos de Jó que estão com ele no luto, estão vendo esse comportamento de Jó. E estão estranhando, porque normalmente Jó passa por dificuldades, porém ele permanece calado. Jó passa por açoites, mas ele não abre a boca para blasfemar ou criticar algo do tipo. Jó é íntegro, reto, sincero e se desvia do mal. Só que Jó está diferente. Claro, essa situação que ele vivenciou deixou ele ficar diferente. Só que quando ele começa a amaldiçoar o seu dia, ele começa a amaldiçoar tudo. Capítulo de número 3, verso de número 3. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, concebido foi um homem. Jó começa a amaldiçoar o seu dia, Jó começa a amaldiçoar a noite em que ele nasceu, Jó começa a amaldiçoar o dia em que falaram, nasceu mais um homem, mais uma criança. Então Jó está tão conturbado com a situação, tão mexido com a situação que ele está vivenciando, que ele começou a amaldiçoar o dia em que disseram que ele nasceu. E ele passa a dizer no capítulo 3, era melhor eu estar no lugar em que os mortos já estão, era melhor eu estar em lugares em que os príncipes e rainhas, princesas, que já estiveram em um patamar maior, hoje estão no cativeiro, cativeiro não, de luto, hoje eles estão mortos, hoje eles estão enterrados. Eu preferia estar aí do que estar vivendo essa situação. A situação de Jó foi tão lamentável que a Bíblia diz que
A lepra que ele tomou, as suas feridas, as suas chagas, ela saía um pus quando ele deitava. Ele girava de um lado e para o outro e não conseguia dormir. Tanto que ele diz no capítulo 3, verso de número 25, porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Ele tinha medo disso acontecer. Ele tinha receio disso acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que depois que Jó passa por toda essa reclamação da sua vida, do que ele está vivendo e presenciando, capítulo de número 4, vai falar que Elifaz, um dos amigos de Jó, vai se pronunciar. E olha como ele começa, capítulo 4, verso 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se tentares falar, você ficaria enfatidado? Te enfadaria se eu tentar falar? Mas como poderei conter as palavras? Olha o que Elifaz está dizendo. Se eu falar alguma coisa para você, Jó, nesse momento, você ficaria inquieto, impaciente? Mas como é que eu vou conseguir conter as minhas palavras? Por quê? Por causa da situação de Jó e como ele está se comportando. Então um amigo de verdade não consegue ficar calado quando vê o outro amigo irreconhecível. Capítulo 4, verso de número 3. Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. Versículo 4. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram e os joelhos desfalecentes fortificastes. Olha o que ele está falando. Como eu vou ficar calado diante dessa situação, Jó? Você ensinou a muito e esforçou mãos fracas. Sabe quem é você, Jó? Você é aquele que ensinou muitas pessoas. Aquelas mãos fracas você fortaleceu. Quem é mais você, Jó? As tuas palavras levantavam quem estava tropeçando. E os joelhos desfalecentes fortificastes. Os joelhos que estavam fracos, você fortificou. Aquele que estava caído, você levantava. E tanto é verdade que ele fala isso para Jó, que no capítulo 4, verso de número 13, verso de número 12, olha o que ele diz. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Então Jó já levantou, ele faz com palavras, porque é amigo, e amigo que é amigo já ouviu palavras boas de outro amigo. Então o que está dizendo é ele faz. Você, Jó, que já levantou tantas pessoas que estavam tropeçando, logo você, Jó, que já fortaleceu os joelhos fracos, logo você, Jó, que já amparou quem precisava de amparo, hoje você está nessa situação. Capítulo 4, verso de número 5. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Ou seja, quem estava caído, você levantava. Quem estava triste, você trazia alegria. Quem queria parar, você não deixava desistir. Quem entregava os pontos, você dava ânimo novamente. Só que agora é você que quer parar. É você que quer desistir. É você que está fraco. Tem alguma coisa errada. Labarassuriamanassai. Porque o que está acontecendo? Ele está olhando para Jó e não está o reconhecendo. Você que levantava as pessoas, Jó, agora você está caído. Você que animava as pessoas, Jó, agora você está desanimado. Você que não permitia com que eles parassem, é você que está parando. O que é que está acontecendo com você? Alabarassuriamanarassai. Jó está totalmente irreconhecível. E tem um amigo que conhece Jó e entende. Jó não é desse jeito. Você levantou quem estava caído. Você fortaleceu os joelhos fracos. E agora você que se encontra nessa situação, prostrado, desanimado. O que aconteceu com você, Jó? E esta palavra é para você, que Deus trouxe para você refletir, você entender. Você que levantava as pessoas, você que animava as pessoas, você que visitava, você que cuidava. Só que agora é você que precisa de cuidado, você que precisa ser visitado, você que precisa de ânimo. Tem alguma coisa errada. Pare e pense, reflita, como é que está a sua vida hoje? Era você que ajudava as pessoas, agora você precisa de ajuda. Era você que animava as pessoas, agora você que está desanimado. Era você que dava palavra de ânimo, agora você que precisa de uma palavra.
O que aconteceu com você? Você não é o Jó que eu conheço. Esta é a palavra de Deus. E aqui ele faz falando com Jó. Você está diferente. Para e reflita nisso agora. Entenda algo. Deus não te chamou para ser levantado. Deus te chamou para levantar. Deus não te chamou para ficar desanimado. Deus te chamou para animar as pessoas. Você sabe a sua capacidade. Só que aconteceu algo na sua vida que te deixou para baixo, igual todos aqueles com que você ajudou estavam. Deus quer te erguer de novo. Você não é esse Jó que reclama. Você não é esse Jó que chora. Você não é esse Jó que murmura. Você é aquele Jó que dá uma palavra de ânimo para alguém que está pronto a tirar a própria vida, para alguém que está depressivo. Sai do quarto animado pelo aquilo que você fez ou que você disse. Se erga, se levante, tome uma posição. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda.